aciono ele que esteve durante 2 meses acompanhando de perto o conflito em território ucraniano, o jornalista convidado Luiz Kawaguchi. Kawaguchi, muito boa noite. O seu principal destaque hoje tem relação com os Estados Unidos ou não? O principal destaque hoje seria essa questão dos Estados Unidos e os seus aliados, na verdade, o grupo do G7, afirmando que vão tentar congelar os preços do petróleo. Eu acho que essa foi uma das afirmações mais importantes aí no contexto da guerra da Ucrânia. Isso, na prática, significa que os Estados Unidos e seus aliados europeus vão tentar diminuir essa vantagem econômica que a Rússia está levando com a comercialização da energia. E, por outro lado, também a Rússia, por sua vez, anunciou que o gasoduto Nord Stream 1, que fornece cerca de a maior parte da energia que vai para a Europa, ele vai ficar parado aí por tempo indeterminado, ou seja, pode ser considerado uma retaliação a essa decisão do grupo do G7. Bom, vamos então, nesta sexta-feira, por que eu falei dos Estados Unidos? Nesta sexta-feira, os Estados Unidos anunciaram esse novo pacote do auxílio de armas para Taiwan no valor de 1,1 bilhão de dólares, com um novo objetivo, de impulsionar as defesas da ilha em meio às tensões crescentes com Pequim, que ameaçou retaliar se Washington não revogar esta decisão. Então, até que ponto a gente vai ficar nessas ameaças? Você acredita na possibilidade de um confronto real entre China e Estados Unidos, ou a gente vai ficar nesse campo das ameaças, das pressões, das sanções? Existe é real isso? Esse confronto armado pode acontecer um dia? Ele pode acontecer, William, com certeza, mas aparentemente não vai ser uma coisa de imediato agora. Aparentemente, as tensões devem continuar. Por exemplo, esse anúncio do pacote de armas de mais de 1 bilhão de dólares é mais uma escalada nessa guerra que, por enquanto, ela está abaixo do limiar da guerra. O que quer dizer isso? Que existem outras formas de Estados Unidos e China se enfrentarem, que não são pelas armas, mas pela diplomacia, pelas retaliações econômicas e pela escalada aí do discurso diplomático e, na prática, aí, o envio de armas nesse momento. Mas a China ainda não tem condições suficientes, por exemplo, para fazer um ataque armado a Taiwan. A marinha chinesa ela ainda não está desenvolvida a ponto, não tem os recursos necessários, por exemplo, para fazer um bloqueio naval completo à ilha de Taiwan, com os recursos que ela tem, e enfrentar, nesse caso, a marinha norte-americana. Ela ainda não tem esses recursos, mas não significa que a China não vai ter. A China está construindo uma série de navios, submarinos, mísseis, e analistas acreditam que em poucos anos a marinha chinesa ela deve passar a marinha americana em capacidade bélica. Então, a gente pode esperar para os próximos anos, eventualmente, um conflito. É claro que esse conflito ele ainda pode ser evitado. Os especialistas, eles falam que há uma série de formas dos Estados Unidos continuar tendo relações com Taiwan, promovendo até a democracia do governo de Taiwan, mas sem esticar demais a corda, sem, por exemplo, violar a política de uma China única, ou seja, a China acredita que só há uma China e Taiwan é parte desse território. Então, especialistas dizem que há formas de Estados Unidos e Taiwan continuarem fazendo negócios, continuarem se apoiando mutuamente. A gente lembra que Taiwan é um dos principais fornecedores, se não o principal fornecedor de chips, semicondutores, que são essenciais aí para desde armamentos a qualquer equipamento eletrônico moderno.
Mas haveria, então, uma forma de evitar esse conflito armado. Mas a gente também não pode descartá-lo. Vai ter aí uma reunião do Partido Comunista Chinês mais para o final do ano e a gente está esperando qual que vai ser o posicionamento do Partido Comunista em relação a isso. Então, para resumir, esse conflito ele não deve acontecer agora, mas a gente não pode descartar ele nos próximos anos. Bom, a Gazprom adiou o prazo de sábado para restaurar os fluxos através de uma rota crucial de fornecimento de gás para a Europa, citando um vazamento de óleo no oleoduto Nord Stream 1, descoberto durante a manutenção. Calgucci, os russos estão usando o gás como arma de guerra, ou não? Você tem dúvidas? Com certeza. O que a gente vê no campo de batalha agora da Ucrânia é que a Rússia ela não está avançando com muita velocidade ali no leste, na região do Donbass, que a gente vem falando há tanto tempo aqui no programa. Ela também não conseguiu avançar na região do litoral, ou seja, avançar sobre a cidade de Mykolaiv, que é o principal bastião ucraniano, nem sobre a cidade de Odessa, que é o principal porto hoje que faz as exportações de grãos da Ucrânia. Ou seja, a Rússia está fazendo o que se chama de guerra de atrito. Quando você não aloca forças suficientes que a Rússia possui para tomar grandes fatias do território, mas você também continua mantendo aquele combate que gera muita violência, que gera muitas mortes, mas você não toma novo território. O que se acredita, o que os analistas estão falando atualmente, é que a próxima ofensiva da Rússia, ela vai ter um caráter econômico, ou seja, ela está esperando a chegada do inverno para fazer uma ofensiva econômica. E o desligamento do principal gasoduto, do Nord Stream 1, é a principal evidência de que essa é a estratégia da Rússia nesse momento. Qual que é o principal centro de equilíbrio da Ucrânia hoje em dia? É o apoio que a Ucrânia está recebendo dos seus aliados, ou seja, dos países europeus, dos países da OTAN e dos Estados Unidos, principalmente. O que a Rússia percebeu é que não adianta ela ficar tentando bater a Ucrânia no campo de batalha, porque os Estados Unidos vão colocar cada vez mais armas nesse campo de batalha. Então, o que ela está tentando fazer, a Rússia, é tentar acabar com esse apoio das potências ocidentais para a Ucrânia. E como ela quer fazer isso? Quer usar o que muitos analistas aqui já chamaram de o general inverno. Só que em vez de fazer as tropas do inimigo congelarem na frente de batalha, próximo a Moscou, como foi a invasão nazista ou a invasão durante a Guerra Napoleônica, ela quer fazer com que os habitantes da Europa passem frio nas suas próprias casas. Ou seja, que o preço do gás que é usado para aquecer os lares da Europa fique tão alto que governos da União Europeia comecem a cair, que surjam novas lideranças na União Europeia. A Rússia diz até em lideranças de caráter nacionalista, ou seja, os governos atuais que apoiam a Ucrânia sejam derrubados aí pelas suas populações dos seus países que ficariam descontentes com o alto preço do gás e a alta da inflação nos seus países. Então, essas lideranças seriam substituídas. A gente viu, por exemplo, a queda do premier italiano Mario Draghi, que, apesar da queda ter sido aí por fatores internos, o pano de fundo é exatamente a inflação, o aumento do preço da energia. E acredita-se aí que a substituição agora do premier italiano entra alguém que seja mais pró-Rússia. A Rússia quer que isso aconteça na maior parte dos países europeus. A gente viu a saída a atual, que deve acontecer a substituição do premier Boris Johnson. Não necessariamente vai entrar alguém pró-Rússia na Grã-Bretanha, é muito difícil, mas a esperança da Rússia é que exatamente essas lideranças acabem sendo substituídas por causa da pressão do gás e assim acabe o apoio que a Ucrânia está recebendo. E a Rússia não quer negociar, não quer chegar a um acordo de paz. Ela quer a rendição da Ucrânia. E ela acha que isso só vai ser possível se acabar o apoio do Ocidente para a Ucrânia. É claro que os países da Europa estão muito atentos, né? E sabem do risco
que estão correndo em função do domínio do fornecimento de gás por parte dos russos em boa parte do território europeu. Inclusive, os países europeus hoje, a informação que circula das agências, que a Alemanha agora está com 84% das suas instalações de armazenamentos cheias. Então nós temos essas instalações com uma boa capacidade, só que isso tem um limite, né, de suportabilidade. E o que está gerando, né, Kawaguchi? A economia de energia nas residências, nas empresas. Existe uma grande mobilização por parte dos europeus para economizar essa energia. Exatamente, os europeus eles botaram como meta você cortar em pelo menos 15% do consumo de gás. Se eu não me engano, a Alemanha já até subiu para 20%. A ideia é que eles consigam sobreviver a esse inverno sem ter que arrefecer o seu apoio para a Ucrânia. Mas eles não vão conseguir fazer isso simplesmente com a economia de gás. A gente lembra que uma série de energias, de fontes de energias que eram consideradas até então energias sujas, como por exemplo carvão ou energia nuclear, elas voltaram a ser usadas aí a todo vapor na Alemanha, na França, em outros países da União Europeia. E além disso, eles passaram, a Alemanha ela já comprava gás dos Estados Unidos, até como um gesto de boa vontade. Ela recebia aí o grosso do gás que ela precisava da Rússia, mas comprava aí um pouco de gás dos Estados Unidos para manter aí uma espécie de política de boa vizinhança. A gente lembra que a Alemanha é altamente dependente dos Estados Unidos militarmente, ou seja, a Alemanha praticamente aí, após o fim da Segunda Guerra Mundial, ela não tem forças armadas significativas. Então, não só a Alemanha, como toda a União Europeia, dependem muito dos aportes financeiros dos Estados Unidos para manter aí a OTAN, que é a principal força armada que protege o bloco. E a Alemanha acaba comprando também o chamado gás de xisto, que é um gás que, na verdade, ele é de extração muito mais cara do que esse gás que é extraído na Rússia, e ele vem por meio de supernavios, aí, que são chamados também de navios bombas, foram apelidados de navio bomba, porque os Estados Unidos ele retira tem uma técnica especial para retirar esse gás de xisto de reservas americanas, e depois ele é transformado, ele é liquefeito, ou seja, ele perde cerca de 600 vezes o seu volume, se transforma em líquido, é colocado em navios gigantescos, cruza o Oceano Atlântico e quando chega na Europa, ele tem que ir para portos específicos, onde ele tem grandes usinas instaladas nos portos que transformam esse gás liquefeito de novo no estado gasoso, né? E aí então ele é colocado nos gasodutos da União Europeia. Só que é uma operação infinitamente mais cara. Então, praticamente é impossível a gente pensar num cenário agora do inverno chegando a alguns meses na Europa e sem um aumento significativo das contas de gás. Aí a gente fala, mas está falando só do gás, mas o gás ele serve não só para aquecer as casas no inverno lá na Europa, mas ele também serve para geração de energia elétrica. Se a gente pegar, por exemplo, na Grã-Bretanha, em abril, uma conta de gás por ano, ela ficava cerca de 2.500 libras por ano para uma casa normal da Grã-Bretanha. E acredita-se que nesse inverno agora essa conta vai para pelo menos 3.500 libras, ou seja, um aumento muito grande. Isso daí dá quase o equivalente seria R$20 mil para a pessoa pagar para o aquecimento da sua casa. E a maior parte desse consumo se dá no inverno. Isso é para a gente ter uma ideia do quanto isso vai pesar no bolso do europeu e por que a Rússia está apostando tanto que essa estratégia vai servir para minar o apoio para a Ucrânia.